Você chegou a fazer amarela para Veja também, não chegou a fazer entrevista? Fiz algumas amarelas. Fiz uma que eu considero, duas entrevistas muito bem feitas. Uma com o João da Baiana e uma com o velho Ademar Cazé, que saiu também nas páginas amarelas. Na entrevista do João da Baiana, em que ele conta aquela história do Santos Dumont, não? Ah, mas isso ele gostava de contar. Ele tinha baiano para cá na voz, ele tinha uma voz assim. Aí ele falou, eu carreguei a pasta do João da Baiana. Porque esses caras esses caras do pioneiro, com esses velhinhos, eles são muito malandros. Porque quando eles começam, os jornalistas começam a entrevistar, o João da Baiana ficou muito assim, ficou aquele negócio de pão de ló de festa, né? Todo mundo ia entrevistar o João da Baiana. Depois de um certo tempo, ele fica malandro, ele sabe que o jornalista gosta de perguntar coisas assim. E o que é coisa assim? Aí quando ele faz a primeira vez uma coisa que o jornalista diz, ele diz, isso aí interessa. Então quando vem um outro, ele fala aquela mesma coisa. Então ele contou para alguém que quando ele era menino, aqui na Rua do Camerino, que não era a Rua do Camerino, era a Rua da Imperatriz, o Santos Dumont teve um galpão ali, já depois dele ter vindo da França e tal, onde ele fazia umas experiências lá. E o João da Baiana era garoto, ele devia ter uns 12 anos, e ele viu o João da Baiana, o Santos Dumont era um cara famoso, né? Ele disse que vinha carregando uma pasta. Aí eu falei para ele, seu Santos Dumont, deixa que eu carrego a sua pasta. Aí peguei a pasta da mão dele e fui do lado dele andando. Aí quando chegou na porta do coisa, ele já abriu aquela porta lá que era de correr. Aí eu entreguei a pasta para ele e ele me deu 400 réis. Era uma modona de prata assim, né? E essa história do eu carreguei a pasta do Santos Dumont, quando ele tinha coisas muito mais importantes para contar, mas ele queria contar que carregou a pasta, porque isso é que o jornalista curioso queria saber. Não era mais importante do seu ponto de vista, não do dele. Não, o dele era importante porque ele queria que o jornalista publicasse. João da Baiana carregou a pasta do Santos Dumont. Como eu tinha, por causa do negócio das primeiras lições de samba, eu comecei a entrevistar aqueles velhos todos e tal, eu tinha um bom conhecimento do Rio de Janeiro, do início do século XX, ligado àquele negócio das baianas, as tias. Eu fiz um levantamento das tias, inclusive nominal, fulano de tal, vivia com um sargento tal, tia fulana, tia Carolina, tia não sei o quê, tia Bibiana era a mãe do João da Baiana e tal, tia Amélia. Aí eu fui falando dessas tias todas e tal, e eu tinha um bom conhecimento. Então, quando eu fui conversar eu tinha 3 entrevistas com o João da Baiana. Essa que saiu na Veja e mais 2 que estão gravadas, que o Humberto está limpando agora. Vocês vão ver. Então, aí eu era um cara diferente, eu já não ia mais como um jornalista que vai perguntar curiosidade. Aí quando ele sentiu o peso pelo tipo de minha pergunta, ele via que eu estava por dentro de umas coisas do tempo dele. Aí, para mim, ele se abria de forma diferente. Ele já sabia que não podia me embromar. Porque esses velhinhos são malandros. O Donga, por exemplo, era péssimo de ser entrevistado. Porque ele se meteu a malandro, ele andou lendo umas coisas de Arthur Ramos, e como ele sabia muita coisa enquanto homem do povo, que tinha vivido aquela época, no meio de Espanha e tal, só que ele se mete a ler coisas de folclore, de Arthur Ramos, Manuel Quirino, e aí ele fazia samba do crioulo doido. Ele pegava com o que ele sabia de autêntico, misturava com aquilo que ele tinha lido, e quando você fazia uma pergunta para ele, tanto que ele disse assim, porque o frevo na realidade, o frevo
é aquela dança russa. Aquela dança das pernas assim, como é que é? Ó? Charda. A charda. Porque joga as pernas para frente e ele dança. Ele dizia que o frevo era a charda russa. Quer dizer, ele se metia a sacar. Então era difícil entrevistar o Dom, várias vezes, porque ele se metia. O João da Baiana não. O João da Baiana, quando ele encostava ele na parede perguntando coisas, mas vem cá, aquele negócio do siri boiô que você falou, siri boiô, boiô, a lagoa já secou, aí isso aqui, João, o que era a coisa de dança do velho? Por que era dança de velho? É porque os caras vestiam uma casaca, aí ele fazia de velho, mas saía dançando, imitando um velho ao quebrado, mas era perigoso, porque todos esses caras que saíam de velho era capoeira, tu ia se meter com ele, ele passava a perna. Aí ele me contava essas coisas de bastidores, que são cara da época, rapaz, porque isso não está em livro. Porque nenhum desses caras foi ouvido com seriedade por ninguém, para dizer assim, cientificamente e tal. Então, quando eu ia conversar com o João da Baiana, o João da Baiana era um livro. Era um livro, essas 3 entrevistas que eu tenho, até quando Humberto limpar, então, valeria talvez um dia, viu, Fernando, algum de vocês... O Fernando é o Flávio, viu? Não, é o Fernando. É o Fernando. É o pesquisador. Ele é que toma conta Não, do... pensei que fosse você que estivesse perguntando. Não, o Flávio não vai dar bola para isso, ele é chefe. Chefe não olha para isso. Então... Sobrou para você. Chefe é para ser chefe, rapaz. Desculpa, sobrou para você. Chefe é para ser... Viu, Fernando? Você datilografar e botar como texto, e talvez, aí sim entra o Flávio, um dia publicar o Instituto Criar, como o Instituto, o Museu da Imagem do Som fez certa vez, certas entrevistas, os caras iam fazer entrevista no Museu da Imagem do Som, e depois eles publicavam uns cadernozinhos. Por exemplo, essas entrevistas que tem aí do João da Baiana, transcritas e postas numa publicaçãozinha que daria o quê? 30 páginas, 40 páginas. Era uma boa colaboração, não pelo Tinhorão que entrevistou, mas pelo que o velho contou. É verdade. O Luiz Peixoto era um tipo da Renascença. O Luiz Peixoto, eu vou dizer o que ele foi. O Luiz Peixoto era poeta, coitado, poeta daquele jeito que o JFG também foi. Fazer versos, não era um poeta no sentido de ser um poeta como o Carlos Drummond, mas escrevia versos. Ele foi cenógrafo, ele foi autor de textos de teatro, letra para música popular, e foi o primeiro designer de automóvel do Brasil. Que coisa. Ele tinha um amigo milionário que morava em Paris. E o cara falou para ele, desenha uma carroceria de carro que eu vou mandar fazer aqui em Paris. Aí ele desenhou uma carroceria de automóvel e o cara pagou lá, ele tinha uns amigos lá, se um milionário, numa fábrica de motocicletas em Paris, era um centro mecânico de alta categoria, que pegou, adaptou um motor, naturalmente, e as longarinas de um carro qualquer europeu, e fez uma carroceria com desenho do Luiz Peixoto. Este carro circulou em Paris. Só que esse milionário veio para o Brasil. Mas, naturalmente, passam-se os anos, ele se desinteressou pelo carro e tal, e vendeu para um sujeito que explorava aqui na Vila da Pasteur, tem aquele clube, o Yacht Club. O Yacht Club tinha um aeroportozinho de teco-teco. Esse cara era piloto de teco-teco do coisa, ele explorava, ele ganhava uma graninha para levar a pessoa para passear em cima da Baía de Guanabara e tal. Este cara comprou
este carro do milionário, cuja carroceria tinha sido desenhada pelo Luiz Peixoto. Só que um dia o teco-teco, pum, bate. E o teco-teco era o ganho de pão dele. Então ele não tinha dinheiro para mandar consertar o teco-teco. Ele vendeu o carro e foi desmanchar. Então o Brasil perdeu de ter num museu um desenho, o primeiro desenho de carroceria feito por um brasileiro, que foi o Luiz Peixoto. O Luiz Peixoto, ele me conta na entrevista, deve ter lá na fita, agora que eu vou rever, que há muitos anos que eu não me lembro direito as coisas que ele me falou, mas me lembro dele falando, não sei se para esta fita, o seguinte: ele estava em Paris, ele tinha ido, ele trabalhava, entre outras coisas, ele era um funcionário graduado do Ministério de Aviação. E o Brasil tinha encomendado um navio, não sei o quê, o escritório era em Paris. E ele foi numa delegação brasileira, num grupo de brasileiros, que foi lá encarregado de assinar aquela papelada e tal, para poder liberar o navio que vinha para o Brasil. Era na semana em que estava sendo julgado em Paris o matador de mulheres, o cérebro Landru. Como é que é? Ele tinha aquele apelido, como é? Esse cara que matava mulheres era o... Tem um nome pelo qual ficou conhecido, o cara que matava, ele seduzia as viúvas, as mulheres e tal, fazia elas assinarem papéis, tomava a fortuna e depois matava, que é o tema que o Charles Chaplin fez naquele filme Monsieur Verdoux. É ao mesmo tempo. Então, ele estava em Paris, ele foi ao julgamento. E como ele também era meio escultor, ele comprou gesso e diz que o Landru estava sentado na mesa, aquilo durou horas a sessão, né? A acusação falando, e ele disse que o Landru estava o tempo todo de cabeça baixa, o tal criminoso. Então ele pegou a massa, ele sentado no público, no tribunal, e começou a modelar, olhando. Aí ele me disse assim: Tinhorão, nunca fiz uma coisa tão boa, ficou próprio, eu modelei com a mão assim, então ficou... Aí ele teve uma ideia, como o julgamento ia durar dias, ele falou com um cara lá e resolveu industrializar, pegar como um molde, fazer chaveirinho com a cabeça do Landru para vender em Paris, enquanto ainda tal. Aí ele disse, eu peguei a coisa, levei pro hotel, e tinha um espelho assim, tinha um aparador embaixo do espelho, eu botei ali em cima. Fiz tal, já pensando então no dia seguinte pegar aquilo e levar para o tal modelador que ia transformar aquilo numa coisa, daí ia vender para burro. Aí quando ele esbarra naquele troço, o negócio cai no chão e parte. Aí ele ficou desesperado, mas como o julgamento ia durar dias, ele voltou no dia seguinte. Levou massa novamente. E ele disse, Tinhorão, eu não consegui mais como da primeira vez. Não saía. Deixei de fazer um chaveiro e vender em Paris com a cabeça do... Não é uma história fabulosa? Quando você entrevista cara muito interessante, se você começa a perguntar e dar liberdade a ele, porque tem uma coisa, o entrevistador, ele tem que tomar muito cuidado. Primeiro, ele tem que fazer pergunta pertinente, senão o entrevistado não respeita o entrevistador. Se esse cara sabe que não está... Ih, está por fora, eu vou ter trabalho de ficar respondendo coisa séria para um cara que eu sei que está por fora, que eu estou vendo, tá bom. Anulou a entrevista. Ou então, o entrevistador é muito autossuficiente e só pergunta o que interessa a ele obter como resposta e não deixa o cara falar. E o cara não se abre, o entrevistado não se abre, porque realmente, se o cara só quer saber isso, eu respondo o que ele pode e acabou a entrevista. Mas quando você dá gás ao cara e mostra, e começa a dizer, você tem que, tem que dizer para o cara que você está muito interessado no que ele tem para te falar. Aí ele fica à vontade.
Aí vem a teu favor de entrevistador, até uma certa coisa assim. O cara começa a ficar vaidoso de poder te... Tá vendo que você... Ah, é. Como ele vê que você não sabe, ele se abre e começa a te falar coisas. E se ele tem o que falar, é a hora de você... Muita coisa você nem imaginava de perguntar, porque você também não sabia que o cara sabia. Claro. Aí ele começa a te soltar essas coisas. E essas entrevistas com o velho tinha muito isso. Velho tem isso, velho ligado à área de samba e tal. Ele já pretende só responder ao que interessa para ele, porque ele sabe que o jornalista vai publicar, ou então ele pergunta, só responde ao que você perguntar. Tem que deixar o cara falar. E no caso do Luiz Peixoto, foi uma coisa maravilhosa, o que ele sabia. Esses velhos, eles têm... Aliás, tem uma mulher em São Paulo, ela até é de universidade. Ela fez uma coisa interessante, ela andou ouvindo velhos para contar, por exemplo, a história desse velho no seu bairro. Ah, a senhora mora há 50 anos aqui, como é que era? Então, as pessoas têm, às vezes, uma pessoa que não é nada na vida, ela é uma moradora de bairro, só que ela mora há 50 anos no bairro. Você não imagina, quando você vai falar com essa pessoa, quanta coisa interessante essa mulher tem para dizer. Porque ela vai falar coisas que não entraram para livro, que nunca foi para jornal, que ninguém foi entrevistar sobre aquele assunto. Então ela solta aquelas coisas. Essa é uma bela ideia. Então as pessoas soltam uma coisa que é aquelas, quer dizer, é uma parte da história que não está escrita. E que cabe ao camarada ter um discernimento para ir lá cutucar. As fontes primárias. Quanto tempo você fica no Jornal do Brasil? Quanto tempo você fica no Jornal do Brasil? Eu fiquei... Quando você sai, você vai para onde? 59 até 63. Aí vou para televisão Excelsior. Hein? Não, foi pro Correio da Manhã. Ah, sim. Levado por mim. Aí fui pro Correio da Manhã com o chefão, era o Jânio lá. E do Correio da Manhã é que eu fui para a Excelsior. E tenho a honra de ter sido demitido no dia 31 de março de 1964. Demitido com o senhor Miguel Gustavo, né? Fui reclamar contra a presença do censor, na presença de 3 senhores à paisana, e depois eu vinha saber que eram 3 coronéis do Exército. O senhor Miguel Gustavo estava simplesmente apresentando o prédio para ser entregue para ser entregue aos militares. E eu entrei reclamando, porra, Miguel, não vai dar para fazer o jornal, pô, arrumaram um sensorzinho lá, um tenentinho, gorila, eu apresento a notícia para ele, ele bota um X em vermelho, pô. Eu já medi o tempo, tem tanto X em vermelho que só vai ter sessão de esporte no jornal de hoje. Aí ele fica assim. Ele nem fez assim, cuidado, não, sorriu. Quando eu saí eu estava demitido. Esse foi o Miguel Gustavo, o mesmo que fez. Pulamos o capítulo. É Jango. É o Jango Goulart, na campanha do Jango. Imediatamente vem o regime militar, ele que tinha feito Jango fez. Pra frente, Brasil, Brasil, salve a seleção. Um hino dos milicos lá,